Olá, eu sou Cláudia Aguiar e eu ensino costureiras a criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Sejam todos bem-vindos, costureiras e modelistas de todo o Brasil e do mundo, para o segundo episódio da semana Modele Qualquer Peça de Roupa. Eu também sou costureira e modelista há mais de 20 anos e nessa semana eu vou te ensinar como isso é possível, mesmo que você nunca tenha feito molde na vida, mesmo que você não domine a fita métrica e mesmo que você não saiba costurar. E nesse episódio eu vou te ensinar como fazer qualquer peça de roupa sem ter que colocar R$1 do bolso. Mas antes disso, eu quero revisar os principais pontos do episódio 1. Eu mostrei 4 pilares para criar e reproduzir qualquer peça de roupa, que são eles: definir a altura e a largura da peça de roupa, aplicar as medidas fixas e exatas, aplicar as curvas e as retas e aplicar o uso das pences e como economizar até 80% na hora de criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Eu também mostrei estudo de casos de pessoas comuns, assim como eu e você, que aprenderam a criar e reproduzir qualquer peça de roupa. E se você não assistiu o primeiro episódio dessa semana, Modele Qualquer Peça de Roupa, eu recomendo fortemente que você volte e assista, porque ele é fundamental para que você entenda como a modelagem vai mudar a sua vida e também porque ele vai ficar disponível por pouco tempo. Para ter acesso ao primeiro episódio, você pesquisa no YouTube Cláudia Aguiar Atelier, primeiro episódio, Atelier com 2 T's e R no final. Ou é só clicar no link que está na descrição desse episódio, que vai aparecer primeiro episódio da semana Modele Qualquer Peça de Roupa. Eu estou muito feliz com as mais de 983 visualizações que já teve o primeiro episódio e porque tem mais de 2.000 pessoas participando da comunidade, desse movimento que está surgindo de modelistas que criam e reproduzem qualquer peça de roupa. Dito tudo isso, hoje eu quero te ensinar tudo o que você precisa saber para você fazer qualquer peça de roupa sem ter que colocar R$1 do bolso. E quando eu falo sem ter que colocar R$1 do bolso, o que já era bom vai ficar ainda melhor. É sem ter que colocar R$1 do bolso mesmo, literalmente. Agora eu vou te ensinar 2 formas para você fazer isso. A primeira forma é ir nas fábricas de uniformes e estamparias, nas fábricas de confecções de roupas em geral e pegar os tecidos em perfeitas condições de uso que eles descartam, que eles jogam fora. Você pode estar se perguntando como uma fábrica pode jogar tecidos fora? Isso é verdade, eles não estão loucos jogando tecidos em perfeitas condições. Eles fazem isso porque quando eles cometem algum erro de corte ou de estampa, muitas vezes o custo para consertar essas roupas é muito grande. E na maioria das vezes não tem como recuperar. E eles jogam fora esses tecidos para não atrapalhar a produção. E em algumas fábricas eles jogam linhas, elásticos, fitas, botões, zíper, entre outros, porque às vezes esses materiais passam muito tempo sem ser usados na fábrica ou às vezes estão empoeirados demais e no dia da arrumação eles descartam aquilo que não estão sendo usado. Estamos aqui num ateliê de fantasias, um pequeno ateliê onde fabrica uniformes também. Então trabalha com vários tipos de tecido, textura, como aqui temos paetês de várias cores, tem muito sobras de paetês, aqui mais, aqui retalho, isso é sobra de tecidos. Aqui é Oxford, tem outro material aqui também que dá para aproveitar muito, tem muita coisa aqui, se eu for tirar tudo para mostrar. E aqui a gente percebe que num pequeno ateliê de fantasias, não é nenhuma grande empresa, tem essa sobra de tecido, que o proprietário não vai usar mais, ele pode até qualquer hora jogar fora ou dar para alguém. E nós temos essa oportunidade de
usar essas sobras e fabricar qualquer peça de roupa. Eu vou escolher uma e vou fabricar uma peça sem ter colocado R$1 do bolso. Então é isso que eu quero mostrar, essa oportunidade que você na sua cidade também pode ter. Estou aqui no meu ateliê já com o tecido que eu trouxe lá da pequena fábrica que eles constroem uniformes para bandas fanfarras, fantasias, e uma pequena fábrica eu consegui o tecido suficiente para fazer uma boa peça de roupa sem colocar R$1 do bolso. Então eu podia ter trago muito mais, porque esse tecido aqui ia ser descartado, ou jogado fora, ou doado. De alguma forma ele sai lá da fábrica, porque eles não servem mais para eles. Então você pode ir em qualquer fábrica e pegar os tecidos que eles não usam mais e fazer e construir qualquer peça de roupa. Então pode ser malharia, pode ser tecido de estofados que usam para fazer almofadas, roupas diversas. Então você tem essa opção de construir qualquer peça de roupa sem colocar R$1 do bolso. Vou começar a construção da peça escolhida, que foi essa bermuda masculina. Vou fazer ela no tamanho 42, seguindo as medidas da BNT padrão. Então essa peça que eu vou construir com esse tecido que eu trouxe lá da pequena fábrica. Eu vou fazer a modelagem agora, o corte, a costura, e vocês vão ver todo o processo da construção dessa bermuda em Oxford. As medidas que eu estou usando, como eu falei, é da BNT. Eu vou usar a medida tamanho 42 para fazer essa peça que eu escolhi na internet. Uma peça simples, mas muito bonita. Quando nós escolhemos uma peça na internet para construir, nós queremos fazer igualzinho. Então eu vou ter todo esse cuidado para fazer exatamente como está na foto. Então as medidas, começando a aplicar aqui, usando cintura e quadril, eu vou com muita facilidade aplicar as medidas da cintura, do gancho, altura do gancho, quadril e cintura. As principais medidas para fazer uma bermuda. É um processo rápido para fazer a modelagem quando você domina. Você constrói uma peça com tranquilidade. No mesmo dia você já modela, você já corta e você já constrói por completo. Então, o segredo de fazer uma peça com facilidade, independente do modelo, é o domínio. Então, dominar a técnica da modelagem faz com que você faça qualquer peça de roupa em pouco tempo. Então aqui já está a medida do quadril, altura do gancho. Vou fazer agora a cintura. Cintura. O homem não tem muita cintura, pouca cintura. Quando eu faço a modelagem, eu não deixo margem de costura na modelagem. Só quando eu vou cortar é que eu coloco a margem de costura que eu quero, a folga da vestibilidade que eu quero e assim por diante. Aqui eu vou fazer a largura do gancho, que é 6 centímetros. 6 centímetros, largura do gancho. Agora a curva do gancho. É um processo bem simples a construção de uma bermuda, porque principalmente quando for uma bermuda sem muitos detalhes, como essa que eu mostrei, ela é básica, uma bermuda social, que só tem somente bolso
braguilha e simplesmente um bom corte, um bom acabamento faz toda a diferença. Aqui é a lateral, ela vai ter uma leve curva na lateral, numa bermuda muito larga, um pouco ajustada nas pernas. A régua ajuda bastante quando você tem todas as curvas que você precisa usar nessa peça. Então, facilita muito o uso correto da régua para fazer a modelagem. Então, aqui é o gancho, eu já faço de uma vez só, porque essa régua ela é longa. Então, a parte da frente já está pronta. Só vou identificar aqui o bolso, porque é um bolso faca, um pouco mais aberto do que o normal. Ele é um pouquinho mais aberto, como vocês viram no desenho, no modelo, na inspiração. Ele não tem um bolso de calça social, é um pouco mais aberto, 6 centímetros. E muito importante quando fazer a curva do bolso, ele é preciso fazer com uma leve curva para que ele não fique 100% reto. Então, aqui eu tenho, parece ser uma reta, mas ela tem uma leve curva para dar uma tensão quando esse bolso for construído. E aqui está a parte frente da bermuda social masculina. Agora vamos para a parte costa, para assim começar o corte e a costura imediatamente. Então, o primeiro passo é fazer o esquadro para começar a aplicar todas as medidas e assim ficar perfeita a nossa modelagem. Fechando o retângulo. Aqui eu já vou aplicar a medida do quadril, que é de 29. E fecho o retângulo do quadril. Então, assim como na frente, eu faço o retângulo e começo a aplicar as medidas que eu preciso para formar a bermuda. A altura do gancho. Eu já faço uma linha só com essa altura do gancho, formando assim a largura do gancho. Se eu usei 6 na frente, nas costas eu uso 12, que é o dobro da frente. Então, aqui é 12 centímetros. Na parte superior, eu vou subir, eu vou entrar 2 centímetros e subir 3. Essa medida aqui é onde começa o gancho. Então, com uma régua longa, eu consigo fazer de uma só vez esse gancho sem nenhum problema. Se houver alguma, ele sai daqui. Se eu quiser fazer algum ajuste, eu posso fazer sem nenhum problema. Cintura, depois que eu faço a linha da cintura, é que eu vou marcar a cintura. Na frente é 26, nas costas tem que ser 28, porque eu preciso de 2 centímetros a mais para pence. Toda calça, toda bermuda que não tem elástico tem que ter uma pence nas costas. 10 centímetros de altura. E aqui eu tenho a marcação da pence. A pence de 2 centímetros. Então, eu já compensei na cintura o valor dessa pence. E quando eu vou fazer aqui o gancho, por ser uma bermuda,
eu vou dar um valor de 4 centímetros, o dobro que eu dei na frente. Então, em geral, a diferença da frente para a parte das costas na perna é de 2 centímetros. Então, as costas aqui vai ter 4 a mais, porque na frente eu tive 2, saindo na largura do joelho. Então, finalizando aqui, eu fecho o finalzinho aqui, que já está marcado na linha do papel. E faço uma leve curva para facilitar na hora que eu for fazer a bainha, a barra, para não ficar ajustada demais. E aqui eu já posso cortar para fazer, recortar aqui a parte das costas e começar a cortar a bermuda por completo. Bolsos, eu já corto tudo que eu preciso para que na hora de costurar eu simplesmente não saia mais para cortar nada. Como eu fiz um desenho na lateral, eu preciso desse mesmo desenho na parte das costas. A compensação está aqui na lateral, entre perna, e eu preciso do mesmo desenho. Se eu deixar um reto e um curvo, eles não vão ficar igual na hora que costuro. Então, eu faço esse mesmo desenho um pelo outro. Assim, eles vão ficar idênticos na hora de costurar. E com a tesoura, eu faço corrijo essa leve inclinação. É uma bermuda ajustada, não é muito larga ela. Então, ela precisa dessa pequena inclinação na lateral. Vamos para o corte. Então, já coloquei os moldes em cima do tecido e vamos começar o corte. Frente e costa, aqui já está os dois lados, os dois tecidos. Eu tenho dois aqui. Quando eu cortar, eles já estão as duas partes que eu preciso. Então, eu vou deixar a margem somente na lateral. Eu não quero deixar entre perna, porque não há necessidade. A folga de vestibilidade já foi feita na modelagem. Então, eu vou deixar margem de costura na lateral, porque eu já deixei folga suficiente. Não é uma base. Eu fiz um molde já pronto para ser cortado, construído com as medidas exatas que eu preciso. É um tecido muito bom de costurar. Aqui eu faço a marcação da pence. Eu já tenho a parte das costas. E vou agora para a parte da frente. Para fazer com a margem de costura que eu preciso. Na lateral, somente na lateral. Aqui não preciso fazer a mesma coisa. E finalizando aqui a barra, que já está com a margem da bainha. Eu vou marcar o lugar do bolso e vou fazer um pique. Por quê? Porque eu não vou cortar esse bolso. Eu vou simplesmente dobrar na hora que eu for fazer o acabamento dele. Então, eu vou dobrar e aplicar o bolso
que vai ficar, que é o bolso faca. Por dentro ele fica muito melhor, mais forte, mais resistente a boca do bolso faca. Então, eu só marquei aqui onde eu vou dobrar. E vou cortar agora o bolso também. O bolso e o cos. Eu já vou tirar aqui nessa linha reta o bolso, o cos. Eu vou fazer um bolso de 30 centímetros de altura, então esse tecido aqui vai dar sobrando. E aqui nessa linha reta, eu vou fazer o cos. Vou fazer um cos de 4 centímetros, então eu vou precisar de pelo menos 12 centímetros. Porque o cos masculino, ele tem um acabamento mais largo, para que ele fique mais forte, mais resistente. Ou você coloca uma entretela, então eu prefiro virar ele 2 vezes e ele vai ficar bem pesado, que é o que pede de um cos de bermuda masculina. Mas você pode fazer também com a entretela, mas como aqui eu não quero gastar mais insumos para fazer, como eu tenho pano suficiente, eu vou fazer já no próprio tecido. É uma forma de você economizar também. Não vai precisar comprar entretela para fazer o cos das bermudas ou das calças, se assim você for fazer uma peça dessa. Só vou conferir a largura da cintura. Eu preciso de pelo menos 50 centímetros dobrado. Aqui eu já tenho sobrando 56. Então, deu que sobrou. Então, já cortei aqui o cos. Já reservo também. E agora eu vou cortar os bolsos. 2 bolsos de 30 centímetros de altura. E o desenho do bolso, o fundo do bolso, eu gosto muito de fazer ele redondo. Mas tem muitas pessoas que preferem o bolso quadrado. Então, para fazer o bolso, primeiro eu faço o desenho do quadril e da cintura e escolho o formato que eu quiser. Eu já vou deixar essa parte dobrada para dentro e eu facilito na hora de costurar. O desenho do bolso é exatamente o desenho da modelagem da calça, que já está aqui. Vou fazer a mesma marcação da boca do bolso, a mesma marcação, para encaixar perfeitamente no acabamento da calça, que é o mesmo desenho que está na calça. Então, eu quero 2 partes dessa, porque são 2 bolsos. Vou cortar mais uma. Aqui eu tenho o segundo bolso. O pano sobrou. Aqui tinham 2 retalhos de quase 1 metro cada. Então, é muito tecido que você pode encontrar, tecidos que vai ser descartados em pequenas fábricas, em ateliês. Então, em todas as cidades existe esse tipo de descarte. Se você for em algum ateliê e se prontificar a pedir, porque eles não sabem quem é que querem. As pessoas que precisam, que querem esses tecidos, vão até a fábrica, como eu fui, e pedir, simplesmente pedir, e ele me disponibilizou muito tecido. Eu não trouxe todos, porque eu não quis, mas eu quis trazer exatamente esse aqui para mostrar que é um tecido de qualidade. Você faz qualquer peça de roupa feminina, masculina e sem colocar R$1 do bolso. Então, o corte já está completo. A única coisa que falta é o espelho do cos para colocar o zíper. Esse espelho aqui é um pequeno retalho que vai dar sustentação ao zíper. Então, eu já também corto, já deixo ele
prontinho, para na hora da costura ele já estar cortadinho junto com todas as peças. Outra coisa que faz parte também dessa bermuda são as arriatas, ou presilha, ou traqueta, tem muitos nomes. E a gente vai fazer aqui uma leve tira de 40 centímetros, dá de sobra, onde você vai fazer 4 arriatas para colocar no cos. Na hora que nós formos costurar, ela vai estar fininha, para que a gente coloque no cos e ali ele possa usar um cinto, se preferir. Então, vamos deixar já cortada também. Deixando bem acertada, para não dificultar na hora que for costurar. Então, tudo que eu preciso já foi cortado. E nós vamos agora para a costura. Já estou aqui na máquina com todas as peças da bermuda masculina que eu acabei de cortar. Então, tudo que eu cortei já está aqui. É bom deixar sempre à mão tudo que você vai costurar para ganhar tempo. Então, eu vou começar pelas partes pequenas, depois parte grande. Então, todos os detalhes você vai poder acompanhar a construção dessa peça, onde eu trouxe lá do ateliê, do pequeno ateliê lá, pequena fábrica, com o tecido que ia ser descartado, jogado fora. E aqui eu vou fazer essa bermuda sem ter colocado nem R$1. Começando. Eu vou começar pelas arriatas. As arriatas do cos. Então eu já faço, deixo prontinho assim e começo a costurar. Essas arriatas são 4, 5, a seu gosto. Você pode fazer ela mais ou menos estreita, é bem particular o gosto da largura dessas arriatas. Eu gosto de fazer elas bem finas, fica muito mais bonita. Eu estou fazendo na máquina industrial, mas essa mesma peça eu posso fazer em qualquer máquina, utilizando a técnica da bainha dupla, o acabamento na costura francesa, que não precisa nem de zigue-zague, nem de overlock. Então, o mesmo processo que eu faço aqui, eu faço em qualquer máquina e fica tão bem acabada quanto numa máquina industrial. Aqui eu faço dos dois lados. É uma arriata, essa arriata ela é costurada dos dois lados. Vou agora para o espelho do zip, também é outra parte que eu gosto de deixar pronta. E eu nem preciso overlocar, nem fazer acabamento, porque eu reviro essa parte. Geralmente, as bermudas sociais, elas têm esse espelhinho duplo. Então, eu reviro ele aqui do outro lado. É muito simples e eu não preciso fazer acabamento. Dessa forma, ele fica muito mais delicado, porque vai ficar ali em cima do zip, embaixo do zip. Finalizado ali é a parte da braguilha, né, onde eu vou pregar o zip. A primeira parte que eu vou começar é os cós, os bolsos. O cós não vou fazer agora, o cós é a última parte que é feita, então eu vou reservar o cós. E vou para os bolsos na parte da frente. Então, eu reservo também a parte das costas, que eu não vou usar agora. E vou começar pela frente. Como vocês viram, na hora do corte, eu marquei o lugar exato do bolso, que foi aqui, ó. Que eu disse que não ia cortar, porque eu ia revirar, para que ele ficasse muito melhor no acabamento. Então, eu vou pegar o bolso, que também já está marcado, e vou sobrepor em cima dessa marcação. Aqui está a marcação, é aqui que eu vou começar a costurar. Então, você pode manter ou não esse tecido aqui.
Eu gosto de manter porque ele fica mais definido, fica mais pesado aqui a entrada do bolso e não fica marcando o restante da costura, do restante do tecido que está para dentro. Aqui eu vou pespontar, um pesponto bem fino, e aqui eu já tenho o bolso definido. Para que eu tenha esse fundo do bolso embutido e não necessite de acabamento, eu faço ao contrário. Faço o contrário. E não preciso também fazer acabamento no fundo desse bolso. Faço 2 costuras para ele não descosturar. Geralmente o fundo do bolso descostura. E se você fizer 2 costuras, não precisa fazer conserto depois, o bolso furou, precisa fazer algum conserto. Então, você já demarca aqui a dobra. O Oxford é um tecido que muita gente deixou de usar, porque é uma peça, é um tecido rígido, mas se você souber trabalhar com ele, ele fica uma peça muito bonita. É só obedecer a textura dele e fazer as marcações certas. Então, ele vai ficar bem desenhado. E depois vamos usar o ferro para assentar as costuras. E com isso ele fica uma peça bem apresentada. É só obedecer a textura dele para que ele fique bem desenhado no corpo. E aqui eu vou prender a lateral do bolso, na lateral da bermuda, fixando assim o bolso. Quando eu for juntar na parte das costas, essa parte aqui já está presa e não vai sair do lugar. Como também a parte superior do bolso, onde você pode prender para o bolso não ficar fora do nível, ó. E aqui você prende também o restante do bolso. Eu gosto sempre de prender o bolso para ele não ficar abrindo na hora de costurar. Ele já está preso aqui, o bolso já está pronto. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vamos agora unir frente com costa. Eu faço o seguinte, eu pego a frente e a costa pelo gancho e vou unir de cima para baixo, ó, frente e costa. Então, do gancho para baixo, entre pernas, é o primeiro passo. Por que tem que ser do gancho para baixo? Porque se sobrar alguma coisa na barra, eu vou igualar. Não tem problema eu regular a barra embaixo, mas em cima eu não posso mexer mais, eu não posso cortar nada aqui em cima. Por isso que eu começo sempre daqui. A maneira correta de começar é da curva do gancho para baixo. E agora eu vou fechar de baixo para cima. Então, primeiro é de baixo, de cima para baixo, depois de baixo para cima. Se sobrar alguma coisa do outro lado, se por acaso sobrar, que não sobrou nada, ó, ficou igualzinho. Porque quando a gente faz com a modelagem, quando a gente faz e confere a modelagem, o molde, é quase impossível, não vou falar impossível, mas é quase impossível as peças não casarem perfeitamente. Por quê? Foi feito um molde, você está seguindo ali a margem da costura que você deixou, e é quase impossível sobrar alguma coisa. Então, você economiza tempo, economiza dinheiro, e ainda tem a possibilidade de construir uma peça como eu estou construindo, sem colocar R$1 do bolso. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Começo no gancho e depois eu subo pela lateral. Acabei de costurar as duas partes
as duas bandas, né? Uma perna, outra perna. Os bolsos já estão prontos. Vou fazer agora a pence na parte das costas. Já está marcada aqui, ó. O piquezinho já está marcado. Então, na hora do corte, eu já faço a marcação da pence para não ficar torta. Então, de cima para baixo, eu faço uma pence de 1 centímetro dobrada e 10 de altura. É muito importante que a pence finalize em curva, bem fina, para não dar volume na parte de baixo. E assim eu faço a outra também. E já vamos para a overlock. Essa peça eu vou passar no overlock para ser mais prática, para ser mais rápido aqui. Mas não depende somente de overlock. Eu posso fazer um zigue-zague também e vai ficar do mesmo jeito, com a melhor qualidade possível, no zigue-zague bem fechadinho. Então aqui já fiz as duas pences, eu vou overlocar para a gente já começar a colocar o zíper. Continuando aqui a costura, eu agora vou começar a pregar o zíper no espelhinho, antes de colocar na bermuda. Eu coloco primeiro aqui porque facilita muito. Para mim, é a forma mais prática de fazer uma braguilha. Então, como esse tecido ele é encorpado, eu vou fazer um pesponto na braguilha aqui, para ficar mais desenhado o espelhinho aqui, ó. Fica muito mais bonito quando você prega o zíper aqui em cima, você tem uma perfeição. Esse é o primeiro passo do zíper. Primeiro é lateral. E agora eu vou mudar o pé calcador, para começar a pregar lá na bermuda. Então, ele já está preso aqui, não vai sair. Deixo ele reservado, vou trocar o pé calcador para fazer com mais perfeição a braguilha. Então, eu vou começar fechando um pedacinho só da braguilha, não precisa fechar tudo. Eu vou fechar do entreperna até a altura do zíper, só esse pedacinho aqui. Então, eu igualo entreperna com entreperna e começo a costurar. Um ponto bem pequeno, você pode, como aqui é um viés, você pode esticar bem para não estourar depois. Essa é uma parte da perna, da roupa, da bermuda, da calça, que desmancha sempre. Por quê? Porque aqui é um viés. Se você fizer esticando o tecido, ele não vai estourar depois. Então, você já fez a distensão da linha antes de usar. E aqui é o primeiro passo. Eu vou dobrar a braguilha e já coloco encaixada em um lado da braguilha, que foi o que eu costurei. Eu vou sobrepor dessa forma aqui. E o pezinho calcador vai me dar a condição de ficar perfeito, ó. Não precisa ficar muito grudado em cima do zíper, para não correr o risco de prender na hora de fechar ou abrir o zíper. E aqui você vai até o final. E aqui é a primeira parte. O zíper tá presa. Vamos agora para outra. A outra parte é bem mais fácil. Você fecha e ela já fica na posição de costurar o outro lado do zíper. É só colocar na posição que ele já fica alinhado e seguir até o final. Assim o zíper já está
costurado e só falta agora a sobreposição da costura. Para fazer essa sobreposição, que é o desenho, eu vou trocar novamente o pezinho calcador para o de costura normal. Aumenta um pouco a tensão da costura. E aqui eu vou colocar a costura sem prender o espelho. Eu não posso jamais prender o espelho. Por cima você já tem um guia, aqui você sente o zip para não costurar em cima do zip. Eu vou fazer uma costura quadrada, não vou fazer um fundo redondo. E aqui eu finalizo com o retrocesso para não descosturar. E aqui finalizando a braguilha. Aqui fica dessa forma, costuradinha, prontinha para receber o cos. Antes de colocar o cos, eu vou fechar o restante do gancho, que eu só fechei um pedaço. Fecho o restante do gancho, vou passar o ferro para que ele fique todo assentado antes de colocar o cos. Então, acabei de passar o ferro depois de colocar o zíper. O zíper já tá ok, passei o ferro. É muito importante passar o ferro porque abre as costuras ficam no lugar, o pence já fica marcada, as costuras abertas também. Então, fica muito melhor quando você passa o ferro e continua o processo. Em seguida, próximo passo, eu vou prender as arriatas no lugar da cintura, para depois vir com o cos. Então, é muito importante colocar, facilita muito colocar as arriatas presas, porque quando você vier com o cos, ela não vai sair do lugar. Então, eu vou colocar 5 arriatas, 2 na frente, 2 atrás e uma no meio das costas. Então, a marcação é bem simples da arriata, não vou nem precisar de marcar. E agora eu posso colocar o cos, começar a colocar o cos na frente. Aqui começo o cos. Eu já fiz uma bainha larga no cos, para que ele fique mais denso, mais grosso, mais firme. E eu não preciso colocar entretela. Então, deixo uma margem de 1 centímetro para começar a pregar o cos. Uma costura normal, passando por cima da arriata onde eu já preguei e continuo costurando em volta de toda a cintura. Finalizei aqui de colocar o cos, prendi o cos aqui com uma costura bem fininha, coloquei as arriatas já no cos e agora eu vou prender as arriatas em cima. Ela já tá presa embaixo e agora eu vou prender em cima. Eu gosto de colocar um alfinete, porque ela não sai do lugar quando você vai costurar. E em seguida eu vou fazer a bainha e vai estar pronta a bermuda, onde nós não colocamos nem R$1 para fazê-la. Somente a única coisa que eu coloquei foi o zíper. Então, ele custou 40 centavos, foi o valor que eu gastei para fazer essa bermuda, se eu for colocar todo o valor incluso. Não tem mais nenhum adereço nessa bermuda. Vou prender as alcinhas para finalizar com a bainha e estar pronta. Bem firme com o retrocesso, para que ela não saia mais, fique firme. Em todas elas eu vou prender. Gosto de colocar um ponto menor, para que fique bem firme e não arrebente, não descosture. Afinal, é um lugar que ele é muito usado, mesmo quem não usa cinto. É uma parte que tem que ficar bem firme para não descosturar. Eu faço um retrocesso bem firme.
E assim ele não vai sair mais. Eu vou fazer em todas elas, em seguida a bainha e finalizamos mais uma peça. Finalizei aqui as arriatas, todas já estão presas, tanto das costas como a da frente, pesponto, aqui a parte de dentro, tudo prontinho aqui em cima. O último passo é a bainha, onde eu overloquei, como eu falei, eu vou overlocar para fazer uma bainha mais larga. E o último passo é esse mesmo. A bainha geralmente deixamos por último, porque aí passa o ferro e ela já está prontinha. Uma bainha de 3 centímetros é o ideal. Ela não fica muito larga, não dá problema para virar e nem fica muito estreita. Você não pode fazer uma bainha muito estreita, principalmente em bermuda, porque é uma peça que pede uma bainha mais larga. Então ela fica muito mais elegante quando tem uma bainha de pelo menos 3 centímetros. Então com tranquilidade aqui eu faço uma bainha e fica perfeito nesse tecido aqui. Finalizei uma, vou fazer a outra, ficando pronta assim essa bermuda por completo. Aqui já está a nossa bermuda, a bermuda que eu fiz. Eu mostrei todo o processo de corte, costura, passei o ferro para que fique totalmente visível, né, o acabamento. A bainha também, bainha simples com uma dobra só, é o suficiente. E para finalizar totalmente, vamos fazer a casinha do botão e colocar o botão e já está finalizada a bermuda social. A única coisa que falta para terminar a nossa bermuda é a casinha do botão. Então é somente uma, eu centralizo aqui e vou fazer a casinha de botão, tamanho do botão que eu vou usar. Então eu posso marcar o tamanho que eu quero e assim fazer uma só casinha. A máquina doméstica é mais indicada para fazer. Você pode até fazer à mão, mas a máquina doméstica tem um processo bem simples. Todas as máquinas hoje já fazem essa casinha de botão. Então, o passo a passo da casinha de botão é bem simples. E aqui eu já terminei a casinha de botão, ó, perfeita. Aqui eu já posso abrir um piquezinho aqui. Eu já abro a casinha e prego o botão. Finalizada a bermuda que eu propus fazer todo passo a passo e mostrar que é possível fazer qualquer peça de roupa sem colocar R$1 do bolso. Quando eu decidi fazer essa bermuda, eu fui numa fábrica, como eu mostrei, todo o processo, escolhi um tecido e fiz essa bermuda com 2 retalhos que ia ser jogado fora, que ia ser descartado. Então, é uma bermuda social, um tecido de Oxford de primeira qualidade, ó, com todos os acabamentos no bolso, faca, totalmente embutido, braguilha, as arriatas, o cós reforçado com 3 dobras, pences, as arriatas atrás também. Então, os acabamentos também faz parte de você criar e reproduzir qualquer peça de roupa com qualidade. A bainha aqui e assim a peça completa, finalizada. E você pode escolher outro tecido, outro tipo de material, outro modelo, do seu gosto, seu gosto pessoal. É bem particular quando criamos qualquer peça de roupa, do nosso gosto, da nossa cor, do nosso material. E sem colocar R$1 do bolso, é muito melhor. Aqui está a bermuda prontinha. A segunda forma é mais para você que quer abrir o seu próprio ateliê, para você que quer abrir o seu próprio negócio e quer receber pedido dos clientes sem ter que investir R$1 do bolso, que funciona da seguinte forma.
Quando a sua cliente chegar até você e fazer o pedido da roupa que ela quer, do modelo e tamanho que ela quer, quando a sua cliente explicar como ela quer a peça de roupa, você vai combinar com ela um adiantamento de 50% na hora que ela foi até você e finalizou o pedido. Esse adiantamento serve como garantia para ambos os lados, tanto para você que firmou um compromisso com ela de entregar a peça de roupa do jeito que ela pediu, e ela com você, de voltar, pegar e pagar o restante do serviço. E você vai dar um recibo, comprovando que ela adiantou 50% da peça de roupa, passando mais profissionalismo, passando mais segurança e credibilidade aos seus serviços. Com o adiantamento que a sua cliente fez, você vai comprar o tecido necessário para fazer a peça de roupa que ela encomendou e para comprar botões, zíper e linha se for necessário para fazer a peça de roupa. Com isso você fica resguardada caso a pessoa não venha buscar a encomenda, que isso pode acontecer, é raro, mas já aconteceu comigo. E assim você não corre o risco de ter prejuízo. Olha, até agora eu consegui explicar o máximo que eu consigo em uma aula como essa. Porque aqui o tempo é limitado e a minha intuição, a minha experiência diz que algumas pessoas podem estar interessadas em uma solução mais completa, mais profunda, mais avançada. E se esse for o seu caso, eu queria falar que eu tenho essa solução. E ela se chama Método DM, Método Descomplicando a Modelagem. E sim, eu vou abrir inscrições para esse treinamento, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Agora, eu quero falar da próxima aula, onde eu vou te ajudar a fazer o seu primeiro molde do zero e dar um passo além para criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Agora eu quero convidar você para ir na nossa comunidade do WhatsApp e comentar o que você mais gostou dessa aula, qual foi o seu maior aprendizado que você teve e também deixar sua dúvida caso você tenha. Como você já sabe, eu estou dedicada a responder todas as perguntas e ainda estou fazendo as lives pós-episódios Tira Dúvidas no Instagram para responder as dúvidas mais relevantes e estou postando os links das lives na comunidade do WhatsApp. Os comentários vão nos ajudar a reforçar ainda mais essa comunidade que estamos criando de mulheres seguras na hora de fazer qualquer peça de roupa que usam a modelagem como uma ferramenta para se livrar dos moldes prontos, para economizar até 80% e, se preferir, pode começar a receber pedidos e fazer uma renda extras sem ter que investir R$1 do bolso, abrir o seu próprio ateliê e ter o seu próprio negócio. E se você preferir, pode acompanhar cada canal clicando nos links que estão logo aqui abaixo. Dito tudo isso, nesse episódio eu te ensinei 2 formas de como criar e reproduzir qualquer peça de roupa sem ter que colocar R$1 do bolso, tanto para você que quer fazer roupas para você, para a sua família, para dar um presente, e também para você que deseja abrir o seu próprio ateliê, para você que quer receber pedido e fazer uma renda extra, isso também é possível sem ter que colocar R$1 do bolso. E ensinei o passo a passo da estratégia de como atender pedido sem ter que investir R$1 do bolso. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio da semana Modele Qualquer Peça de Roupa, é muito importante que você assista. Ele vai estar disponível por pouco tempo no meu canal do YouTube, Cláudia Aguiar Ateliê, ateliê com 2 T's e R no final. E lá, nesse episódio, você vai entender melhor como a modelagem vai mudar a sua vida. Eu te espero na próxima aula, onde eu vou te ensinar como a fazer o seu primeiro molde do zero e dar um passo além para criar e reproduzir qualquer peça de roupa. Tchau e até o próximo episódio. Olá, meu nome é Luan Freitas, sou aprendiz de alfaiate. Meu primeiro contato com a costura foi logo na infância. Cresci vendo minha mãe, minha avó, minha bisavó costurando. Esse contato desde cedo foi muito importante para mim e eu sempre costurei.
Mas foi quando eu conheci a professora Cláudia, uma pessoa incrível que me fez enxergar além. Percebi o quanto eu ainda posso aprender. Me matriculei no curso de modelagem e em poucas semanas eu já estava produzindo as peças de roupa, sem nenhuma dificuldade, desde os tamanhos industriais até o sob medida. Hoje faço moldes, interpretações de diversos modelos de roupa e pretendo continuar aprendendo, me aperfeiçoando. Agora eu não paro mais, o céu é o limite. E agora eu estou fazendo modelagem. A Cláudia tem um método muito prático e fácil, né, de aprender e ela é muito, como é que eu posso dizer assim, precisa no ensinar, né, e tem um jeitinho também muito delicado, que aí a gente consegue pegar com muita facilidade. E aí quando você consegue, né, assim, ter alguém que pega na tua mão, que tira todas as dúvidas, que se mostra ser presente, que acolhe, dá também uma segurança e uma facilidade no aprender. Já fiz outros, passei por outros, mas assim, como aqui, eu me realizei, porque o que eu queria era saber costurar e cortar, e modelar, que estou aprendendo ainda, né? Mas assim, eu estou achando maravilhoso, e o método dela é muito bom. Porque ela explica direitinho e a gente vai pegando. Qualquer dúvida a gente diz, Cláudia, como é que faz? Aí ela chega junto, nunca deixa a gente ficar quebrando a cabeça.